do verso 39 ao verso 46. Todos acharam? Amém. Não entendi. Amém. Amém. Eu disse, do 39 ao 46. Mateus? Ah, tá bem. Me perdoe, eu não falei o livro? Falou. Falei. Quantos está comigo aí? Quantos estão comigo? Falou. Eu disse assim: abram no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Mateus. Peguei vocês então, viu? Não, o Evangelho é de Jesus, não é de Mateus, não, viu? Vocês ficam crentes vocês aí, tá? Aleluia. Então vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Disse ele a Pedro: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez e orou: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. E em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, como nós somos gratos pela oportunidade de estar na tua casa, de estar junto, Senhor, como igreja, parte do corpo, Senhor, que foi escolhido pelo Senhor. Pai, fala conosco nessa noite. Fala, Senhor, ao coração daqueles que estão nos assistindo pela internet. Que o teu Espírito, Senhor, possa ministrar com poder e autoridade, Senhor, sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor, e que está no seu lar assistindo, Senhor, este culto. No nome de Jesus, toma nossa mente cativa a Ti neste momento e ministra, Senhor, ao nosso coração com poder e autoridade, hoje e sempre. Amém. Amém? Amém. Queridos, não sei se vocês viram lá no nosso Instagram, o tema dessa noite, que é não deixe de orar. Mas eu quero complementar esse tema, porque senão ia ficar muito grande para a Larissa lá, então eu só falei não deixe de orar. Então o tema é não deixe de orar, pois a vitória começa na oração. A vitória começa na oração. Então, antes de ir para o texto, veja que eu não sei quantos aqui já viram, tem até um vídeo na internet desses pilotos de caça, sabe, pilotos de guerra? Vocês já viram o que eles fazem antes de entrar no avião? Porque sempre tem um briefing, né? Uma reunião antes, para saber o que vai ser feito, qual que é a missão. Vocês já viram o que eles fazem? Já viram o que eles fazem? Eles devoraram, eles não devoraram mesmo. Os outros devem contar na força do braço. Mas o que eles fazem? Alguém sabe? Eles fazem uma concentração. Mais o que? Concentração, oração. Tem piloto crente, então tem oração, Marcos. O que eles fazem? Olha, tem um vídeo na internet que mostram, e eu acho que os pilotos de Fórmula 1 também fazem isso, que mostram que quando eles estão no briefing,
que eles já têm ali o que eles vão fazer, na missão que está lá na frente, antes de entrar no avião, eles fazem todos os movimentos fora do avião. Tudo. Por quê? Porque dentro da cabine do avião, eles vão estar em situações de pressão, não é? Quando eles forem fazer movimentos rápidos, a atmosfera vai mudar rápido. E talvez vocês devem ter visto também alguns que vão fazer voos em caça, quando eles dão luta, e quem está lá de carona, às vezes vai de arrasta para cima por uns 10 segundos, não é? Desmaia. Não é? Por quê? Porque não está acostumado com a pressão que tem. Então existe todo um preparo. Eu estou antes da missão, então eles começam. E fazem todo o desenho do que vai acontecer lá na frente. Exatamente, irmão. Eles já simulam antes. Então eles se preparam. E aqui nesse texto há algo muito poderoso. Porque Jesus está entre a comunhão com a igreja, com os irmãos, com os discípulos, na ceia. Nesse meio tem o Getsemane, que é o texto que nós lemos. Antes da ceia, ele está em comunhão com os irmãos, por mais que ele diga que na ceia alguém iria trair, mas está em comunhão com a igreja, está comendo com a igreja. Depois, quando ele sai, ele passa no jardim do Getsemane para se preparar para o que vem à frente. Obrigado. Para se preparar para o que vem à frente. Quando nós nos preparamos em oração, seja para qualquer situação em nossa vida, sairemos fortes para continuar o propósito para o qual nós somos chamados. E não interessa, talvez, no momento em que nós estamos cumprindo a missão, talvez alguma coisa pode dar errado. Talvez você precise recuar. Mas o fato de eu ter me preparado vai fazer com que eu esteja forte, permaneça forte para o novo direcionamento de Deus. Se nós formos ver, Paulo, uma certa vez, se eu não me engano, ia pregar na Macedônia, e o desejo dele era ir. E ele diz assim: olha, o meu desejo é ir, mas o Espírito não me permitiu que eu fosse. Então, às vezes, nós queremos ir, estamos preparados para ir, mas Deus fala: agora você não vai. A importância da comunhão através da oração. Então, nessa noite, eu quero tratar com os irmãos 3 tópicos, que são a submissão de Jesus à vontade de Deus, a fragilidade humana e a necessidade de vigiar, e a perseverança em oração, que nos fortalece para a missão que Deus tem para nós. E a grande verdade, queridos, é que hoje nós estamos muito preocupados com tudo à nossa volta, menos com a nossa comunhão com o Senhor. Não estou dizendo que os irmãos não oram, não estou dizendo que eu não oro, mas a verdade é que o Senhor está nos chamando para uma vida muito mais intensa com Ele, porque é isso que nos faz estar mais atentos para as coisas que estão por vir. Então nós vemos no texto que Jesus avançou um pouco, ele chama os discípulos para o jardim do Getsemane e fala para alguns deles: fiquem aqui. Chama Pedro, Tiago e João. Vamos mais um pouquinho para frente. Então ele se curva com o rosto no chão e ele ora: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Olha só, contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Você já reparou que tem vezes a gente fica chateado porque a nossa vontade não é feita? Já aconteceu isso com vocês, não já?
A gente fica chateado. Nós somos humanos. Mas a verdade é que o Senhor Jesus, ele disse assim: seja feita a tua vontade e não a minha. E aí eu vejo que a submissão de Jesus à vontade de Deus é que faz com que ele vença no Calvário. Ele já entra no jardim do Getsemane para vencer a cruz, porque ele entra para ter comunhão com Deus. Ele entra para dizer: Senhor, olha, se for possível, passa isso de mim. E a verdade é que Jesus não estava preocupado com a morte, nem com a dor. Quando ele diz: passe de mim esse cálice, ele está dizendo: eu não quero me separar do Senhor. Porque quando o pecado da humanidade vai até Jesus, o Senhor, não é? Deus, olha e vê o que? Pecado. Satisfaz a ira dele em Cristo. Por isso o Senhor Jesus, ele diz, né, Deus meu, por que me desamparaste? Porque houve uma separação naquele momento. Só que Jesus disse: se não for possível, tudo bem. Eu vou fazer, eu vou passar por isso. Então por que o Senhor Jesus, o nosso amado Jesus, embora seja Deus, mas nesse momento aqui é carne, é humano, como eu e você, né? Ele consegue passar por isso, porque ele buscou a Deus. Quanto tempo no nosso dia nós buscamos ao Senhor? Quanto tempo do nosso dia nós dedicamos a falar com o Senhor? O apóstolo Paulo, ele diz: ande no Espírito. Esteja em Espírito. O teu corpo está aqui, mas o teu Espírito está no céu, está na eternidade. E quanto mais tempo eu estou com Deus, falando com Deus, buscando a presença de Deus, mais desligado a este mundo eu fico. E aí eu sou mais suscetível a ser usado pelo Senhor. Jesus reconhece a dor que o aguardava. E como eu disse, não era a dor da morte, mas a dor da separação. Já quem são os pais aqui não imaginam o seu filho separarem o seu filho de você? Imagina o William. Chegassem e tirassem a Sophie, em nome de Jesus não mesmo. Tirasse a Sophie e o Estevão, não, me dá eles aqui que eles são meus. Como teria uma dor no coração? Os meus filhos, a Belinha, a Nádia, como seria dolorido para nós? Então, o próprio Jesus está dizendo: essa dor é que é terrível. A dor da separação, a dor de estar longe do Pai é terrível. Mas eu vou passar por isso. Tem problemas, irmãos, que nós vemos ele lá na frente. Sabe que ele está lá na frente. Ele vai chegar. Ele está vindo. Mas você não se prepara. Eu não me preparo. A gente olha e diz: não, está longe. Está longe. Dá tempo. Não é isso? Dá tempo. Vamos esperar mais um pouquinho. Por isso que Jesus diz aos discípulos: ei, vocês não podem vigiar nem um pouco. Vocês não podem ficar acordados aí. Não, eu vou acordar aqui, nem que eu coloque um palitinho nos olhos, mas eu não vou dormir. Eu vou orar. O mestre disse que é para eu orar. Então, ao reconhecer essa dor, o Senhor Jesus então está orando. Nós não podemos de forma alguma entrar num estado de comodismo espiritual. Porque a nossa luta no mundo espiritual é grande. Deixa eu dizer aqui algo para vocês. Nós temos a nossa oração na segunda-feira. Eu às vezes chego correndo do trabalho. Às vezes eu pego a oração, estou no carro ainda. Mas porque eu sei que eu necessito de orar.
Eu sei que eu preciso estar em comunhão com a igreja na oração. Eu sei que eu preciso estar lá batalhando por um pedido do irmão. Eu sei que tem um problema lá na frente. Então nós vamos orar porque ele está chegando. E quando ele chegar, nós vamos estar fortes no nome de Jesus. E ele não vai nos abater. Para vocês verem a importância da oração. Para vocês verem como é importante eu estar ligado no Senhor o tempo inteiro. E não dormindo. E não dormindo. Talvez a ceia foi farta e foi farta. Com tudo que estava acontecendo, né? Talvez houve cansaço físico mesmo. Mas também a tristeza, porque Jesus disse que ia ser entregue, que ele ia ser traído. Jesus disse que ele ia morrer. Talvez tudo isso era um mix de oração, de emoção que eles estavam sentindo. Mas por isso que o Senhor disse: vocês precisam vigiar comigo. Sabe, queridos? Quando você esteja onde você estiver, e na tua mente você ouvir, porque não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu ouço eu mesmo, mas eu sei que é o Espírito falando comigo. É a minha voz que eu estou ouvindo, mas eu sei que é o Espírito falando comigo. Para e ora. Para e interceda por alguém. Pare e busque ao Senhor agora. Não deixe para depois. É aquele momento. E é isso que Jesus coloca diante dos discípulos. O momento é esse. Vocês precisam orar comigo. Jesus poderia ter dito: não, olha, não vou fazer isso não. Vendo todo o povo, vendo os fariseus, saduceus, todos os mestres da lei, tudo que eles faziam, ele poderia dizer: o povo não merece. Mas ele resolveu obedecer. Ele resolveu obedecer como homem. E a obediência dele foi até a morte. E morte de cruz. Quantos estão disponíveis a obedecer até a morte? Quantos estão disponíveis a entregar a tua vida por amor ao Senhor? Abre lá Filipenses capítulo 2, versos de 8 a 11. Filipenses capítulo 2, versos de 8 a 11. Que vai dizer: humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor. Olha o que a obediência de Jesus fez, com que ele fosse elevado, honrado, e o que nós cantamos hoje: um dia todo joelho se dobrará. Não existe aquele que vai dizer: não, eu não vou dobrar. Vai, porque há um nome poderoso no céu, na terra e debaixo da terra, que é o nome de Jesus. Então olha o valor da oração. Olha como é importante eu ter uma vida de oração, porque ela me prepara tanto para as batalhas, mas para também que o Senhor engrandeça. Não estou dizendo aqui para exaltar o outro, mas que você seja engrandecido por causa da tua obediência, por causa do teu amor ao Senhor.
Então nós vemos que acima de tudo ele escolhe obedecer até a morte de cruz. Muitas vezes nós queremos fugir das provações, mas é na oração que aprendemos a confiar que a vontade de Deus é a melhor coisa para nós. Amém. É a melhor coisa para nós. Às vezes preferimos fugir de problemas, ao invés de: Senhor, o Senhor sabe aonde eu estou, no redemoinho que eu estou, mas eu confio no Senhor, eu confio que há poder no teu nome, eu confio que é o Senhor quem vai à minha frente, e eu confio que o Senhor já venceu isso para mim. Ao contrário, a gente não quer isso. Eu fico imaginando, os queridos, quando Deus deu a ordem para Josué, para ele marchar a volta de Jericó. Isso é coisa de doido mesmo, só é cristão mesmo doido, é discípulo de Deus mesmo. Porque você confiar em marchar a volta de uma cidade fortificada 7 vezes, e na 7ª só gritar e adorar, e se o muro cair, é um negócio meio esquisito. Mas o que faz nós crermos nisso? O que faz nós crermos nessa palavra? O que faz nós crermos na promessa do Senhor? É a intimidade com Ele. É só se eu conhecer o Senhor, tudo o que Ele fez e o que Ele faz, é que eu vou continuar acreditando e tendo fé que Ele é o mesmo hoje. Não tem aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele também é Deus. Continuo adorando a Ele, continuo crendo, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Tópico 2, a fragilidade humana e a necessidade de vigiar. Veja que, enquanto Jesus ora, os discípulos estão dormindo. Ele diz, depois voltou, verso 40, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. E olha que ele fala a Pedro. Ele não fala com Tiago e João. Ele fala com Pedro, porque Pedro precisava ser tratado. Ele disse para Pedro que você vai me negar, cara. Você vai me negar. Então Pedro precisava ser tratado. Ele estava dizendo: Pedro, você precisa orar, moço. Você precisa orar. Porque o próprio Satanás pediu para que Pedro fosse tirandado. Então Jesus estava dizendo: você precisa orar. Enquanto Jesus orava, os discípulos dormiam. Vocês já viram algo engraçado? Isso acontece muito nos montes da vida, né? Você vai no madrugada do monte, está todo mundo orando. Quando você chama para ir embora, acabou a oração. Você chama para ir embora, a galera que estava esperta se levanta, às vezes fica uns 4, 5 lá deitados ainda. Você chega, você escuta, é ronco. Eu lembro, quando eu vejo isso, eu lembro de Pedro, Tiago e João. Chamou para a batalha, aí acabou, Deus falou, Deus ministrou, Deus fortaleceu, vamos embora, porque agora é o passo seguinte. Aí você chega e dá o sujeito. Não vigiou, irmão. Não vigiou. E aí você dá um toque. Não, pô. Isso acontece, é normal. Nós estamos cansados. Mas o Senhor está nos chamando a atenção. Continue orando, não pare de orar, não deixe de orar. Ore pela tua família, ore pelos teus filhos, ore pela tua casa, ore pelo teu casamento, pelo teu marido, pela tua esposa. Porque dias piores virão. Mas se eu e você estivermos fortalecidos no Senhor, nós vamos passar. Nós vamos passar, nós vamos conseguir vencer. Aleluia. O espírito está forte, mas a carne é fraca. Às vezes nós estamos ali, ó, Deus, eu sou contigo. Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Eu quero estar em tua presença em todo tempo, buscando, Senhor, Deus, ouvir, aprender a tua palavra. E aí algo
acontecem para nos distrair. Porque a nossa psique, a nossa alma está aqui na nossa psique, e tudo que vem do exterior é para nos tirar a atenção do que realmente importa, do que realmente é o foco de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos entender isso, que o Espírito de Deus que habita em mim, o sopro de vida, ele está querendo Deus, ele está querendo Deus. Mas também a carne que habita em mim e adora olhar para os manjares dessa terra, ela vai querer os manjares dessa terra. E aí é que nós precisamos brigar na oração. Aí é que nós precisamos colocar a nossa vida. Essa semana eu tenho acordado de madrugada. Que incrível, irmão. 2h58. Aí foi ontem que a Gina acordou. Eu acordei primeiro, depois ela acordou, eu vi que ela acordou um pouco. E aí eu fui orar, orei. Aqui, ó, José do céu, você não está dormindo esses dias. Mas é isso, acorda. E aí, no meu espírito, eu preciso de orar. Eu preciso de orar porque eu sei que batalhas virão. Queridos, se nós não temos batalha, se nós não entendemos que elas virão, porque a Bíblia diz que os dias, por causa da frieza, do amor que está se acabando, né, as coisas vão piorar. Então, se eu não me preparo, se eu estou tudo bem, está tudo ok para mim, chegar naquele dia, quando a corda apertar, nós somos os primeiros a dizer: eu desisto, eu não quero. Em nome de Jesus que não, mas talvez eu nego Jesus agora. Você está doido. Não vou querer tomar chicotada nem nada, não. Por coisa simples. Então nós precisamos preparar o nosso espírito e lutar contra a carne. Porque a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que agem na região celeste. Então, na oração, nós não estamos brigando com o irmão, nós não estamos falando: Deus, castiga aquele irmão ali. Não. Senhor, quebra todos os principados, todas as fortalezas, Senhor. Porque nós somos mais que vencedores em Ti, em Cristo, que amou, se entregou por nós. A oração muda a vida do homem. A oração, ela transforma a vida do homem de tal forma que quem está caminhando contigo percebe e quer viver como você. Olha, na hora da oração eu orei por uma senhora que se chama Bárbara, a qual eu estou trabalhando. E eu disse para ela: olha, amanhã tem culto. E ela disse: ora por mim, para nós vamos orar. Ela tem 80 e poucos anos. E há 4 anos ela teve um câncer de mama. Então cortaram o seio dela. Mas ela disse: eu estou aqui ainda. E eu disse: louvado seja Deus. E nós vamos orar para a senhora. E eu sei que Deus vai abençoar a senhora mais ainda, porque segunda-feira ela vai fazer um exame de rotina, né? Porque eu acho que 4 em 4 anos tem que fazer exame de novo. E eu disse: vai ser dele. Em nome de Jesus vai dar negativo. Então nós temos que crer nisso, no poder da oração. Se Deus não fizer, Ele é Deus. Ele é que é nosso dono. Então nós precisamos, irmãos, como igreja, não deixe de orar. Não pare de orar. Chegue na tua casa: Senhor, abençoa o meu lar. Saia para o trabalho: Senhor, guarde o meu lar. Eu estou indo para o trabalho, vamos embora comigo, Jesus. Me guarde na estrada. Me guarde, Senhor, de falar algo, Deus, que não agrada o teu coração. Mas eu quero ser um instrumento vivo nessa terra. Vigiar e orar é a chave para não cair em tentação. Lembra lá? Gênesis capítulo 4, verso 7. Coloque aí, querido. Gênesis. Aleluia.
Gênesis capítulo 4, verso 7. Está aí a história de Abel e Caim. O Senhor diz para Caim: se você fizer o que é certo, você vai ser aceito. Mas se você não fizer, tome cuidado. O pecado, né, está à porta, a tentação está à porta, à sua espera, e deseja controlar você. Mas é você quem deve dominá-lo. Olha aí o que Deus diz para Caim: se você fizer o que é certo, há momentos que nós precisamos estar buscando o Senhor, orando ali fervorosamente. Esse é o tempo, esse é o momento. Deus, porque eu estou me preparando para algo maior que o Senhor tem para a minha casa, para a minha vida, para a minha família. Eu não quero chegar lá de qualquer jeito e não dar certo, mas eu quero chegar preparado. E nós só conseguimos isso através da oração com Deus. Porque orando ao Senhor, nós sabemos o que Ele quer para nós. E eu não estou dizendo aqui, irmão, porque às vezes sempre tem irmãos da igreja que falam: até hoje eu não sei o que Deus tem para mim dentro da igreja. Nossa, Deus, você não está lendo Bíblia, não. Porque é o que mais tem lá é isso. Mas eu digo que quando nós estamos orando, é Deus quem vai indicando o caminho. É Deus quem vai indicando o caminho. Então, se nós fizermos o que é certo, certamente seremos aceitos. Certamente o que a gente for fazer vai ser aceito. Eu não sei quem foi que disse. Foi a Rafa. Há um tempo atrás foi a Rafa. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Nós estávamos conversando e a Rafa disse assim: foi porque eu convidei ela para fazer algo na igreja. Ela disse assim: vamos orar. Porque é uma diferença muito grande em fazer com Deus e para Deus. Quem ora sabe se está fazendo com Deus ou para Deus. Olha o que ela disse: vamos orar. Porque é uma diferença muito grande em fazer com Deus e para Deus. Porque quem faz com Deus tem sucesso. Quem faz para Deus, às vezes quer fazer do seu jeito para Deus, mas Deus não aceita. Foi o que aconteceu com Caim. Ele fez. Para ele estava bom, era para Deus, mas Deus não recebeu. Então, a nossa vida de oração faz com que nós entendamos exatamente o que o Senhor quer. E aqui, o Senhor Jesus queria: eu só quero que vocês orem. Pedro, Tiago e João, eu só quero que vocês orem. Eles não perceberam que aquele era o momento decisivo de vigiar. Porque logo em seguida o traidor chegaria. Então nós também corremos o risco de adormecer espiritualmente, distraídos com as preocupações da vida. Precisamos vigiar e orar para não cair em tentação. Gente, a coisa mais fácil é a gente se distrair com as coisas dessa vida. Né? Eu falei para ela essa semana aí que eu ia ligar para o esposo dela, mandar uma mensagem, mas vou ligar agora, acontece uma coisa à minha volta, eu já perco o foco logo e não mando. Mas eu mandei. Então nós precisamos ter um foco. Qual que é o meu foco? É só trabalhar? É só ganhar o dinheiro? Qual que é o meu foco? O meu primeiro foco tem que estar no Senhor. O meu objetivo tem que estar no Senhor. Mas nós somos tão pequenos, nós somos uma igreja pequena. A igreja de Jesus também era pequena, só era ele e 12 apóstolos. É mentira? E um ainda saiu de plano. Pensa, a igreja com o pastor perfeito, com a palavra do céu ali todos os dias. E só teve 12. Mas os que estiveram com ele frutificaram de tal modo que até hoje o nome de Jesus ecoa na terra. Até hoje o nome de Jesus ecoa na terra. E aí eu pergunto: através da tua vida o nome de Jesus vai continuar ecoando na terra? Através da vida dos nossos filhos o nome de Jesus vai continuar ecoando na terra? Eu só conseguirei saber isso
se realmente a minha vida de oração, de comunhão com Deus estiver ali afinada com o Senhor. Ah, mas pode ser que alguma coisa dê errado, os nossos filhos não vai andar por lá. Mas eu e você fizemos o papel. Eu e você ensinamos. E depende deles. Mas nós continuamos confiando no Senhor. Então não deixe que as preocupações dessa vida nos distraiam. 3. A perseverança em oração nos fortalece para a missão. Queridos, não é só no âmbito espiritual da igreja, mas tudo que eu coloco diante de Deus, que eu apresento diante de Deus em oração, tem mais chance de ser bem sucedido. Tudo que eu apresento ao meu Senhor, ao meu Deus em oração, tem mais chance de ser bem sucedido. Então, quanto mais eu estou orando, quanto mais eu estou buscando ao Senhor, mais eu sei como me achegar diante de Deus. Se nós formos ler a palavra do Senhor e ver as grandes orações que existem aqui, nenhuma delas começa assim: Senhor, olha, eu estou precisando disso, estou querendo aquilo, Jesus. Olha, se o meu vizinho é chato demais da conta, tem como tu arrumar alguém para comprar a casa dele? Você não vê nada disso. Mas você vê só assim: Senhor, tu és Deus temível e soberano. Não há outro como tu na face da terra. Foi o Senhor que tirou o teu povo das mãos de Faraó. E o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo. E a minha alma, Senhor, está confiante em Ti. Eu desejo, Senhor, que a Tua presença esteja na minha vida. Olha só isso. Olha a diferença para você. Então a distração que muitas das vezes nós temos até impede de nós fazermos uma oração como Deus merece. Ele ouve todas. Umas ele deixa de lado, outras ele atende, outras ele coloca em stand-by. Então, quando eu persevero na oração, a missão que Deus me deu, a missão que Deus te deu, nós vamos estar mais fortalecidos para poder cumprir. Porque a gente fraco não cumpre missão. Lembra que eu falei no princípio dos pilotos de caça? Imagina se o cara vai para lá. E aí eu digo fisicamente: imagina se o sujeito vai, não come, não se alimenta, não se hidrata. A hora que ele está no avião, é perigoso desmaiar lá dentro mesmo, o avião cai com tudo. Então, quando eu me fortaleço, quando eu persevero na busca da comunhão com Deus, eu vou estar mais forte. Irmãos, porque a vida cristã, ela é bastante complicada, no sentido dos relacionamentos. Então a Bíblia diz que eu preciso amar o meu irmão. Se você não estiver fortalecido em oração, querido, vai ser difícil. Né? O irmão está olhando para o outro ali. A Bíblia vai dizer que eu preciso suportar o meu irmão em amor. E eu só vou conseguir suportar se eu estiver tirando de Deus essa força. Né? Senhor, me dá o teu amor em mim, me dá o teu amor ágape. Porque eu preciso amar aquela pessoa, eu preciso entender aquela pessoa, eu preciso saber, Senhor, o porquê que ela age daquela forma. Queridos, e isso é um negócio que é só com o tempo que nós aprendemos. É só com o tempo que nós olhamos assim: não, deixa eu ver o que está acontecendo. Porque na maioria das vezes nós queremos guerrear contra a vida. Nós queremos orar e falar: Deus, arranca essa pessoa daqui, mas nós não olhamos para a alma dela. Porque a alma é que importa para Deus. Não é isso? A alma é que importa para Deus. Não interessa se eu vou entrar no céu com menos uma perna, com menos um braço.
mas a alma é que importa para o Senhor. E nós só vamos amar se nós tivermos comunhão contínua com Deus através da oração. Porque se eu não vigiar, o que eu falar pode matar a minha vida. Não é isso? A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está onde? Na língua. Então Jesus está dizendo: vocês precisam vigiar, vocês precisam perseverar na oração, porque vocês têm uma missão para cumprir. E o mais interessante, que Pedro entende isso de uma maneira tão gloriosa. Pedro entende essa comunhão, esse amor, essa obediência, que quando ele vai ser morto, que eles vão crucificar, o que ele diz? Eu não mereço ser crucificado como o meu Senhor. Vira essa cruz de cabeça para baixo aí. Não mereço. Ele se coloca numa posição dizendo assim: quem sou eu para ser igual ao meu Senhor? Olha o que a comunhão com Deus faz. Olha o que a oração faz. E não importa se te chamarem de doido, se verem você conversando baixo, sozinho na rua. Você sabe exatamente com quem você está falando. Você sabe exatamente que com quem você está falando pode mudar o ciclo da sua vida. Pode mudar a trajetória. Então perseverem em oração, para que nós estejamos fortalecidos para a missão. Jesus orou insistindo, e quando se levantou, estava pronto. Na terceira vez que ele chega, ele diz: olha, levanta aí, gente, porque o meu traidor já chegou. Ele já chegou. Agora eu vou com eles. E o mais interessante, quando ele vê Judas, e Judas beija ele, diz: amigo, aqui veio. Né? Até naquela hora, olha o que a comunhão com Deus faz. Que aquele que o traiu, ele chamou de amigo. E a gente não pode dizer que, não, Jesus está de brincadeira ali. Jesus, com perdão da palavra, acho que essa palavra não é legal, não. Mas não é tão assim, mas tipo assim, Jesus está sendo falso. Mas conhecendo o Mestre, ele estava dizendo no âmago da alma: não, você é meu amigo. Você é meu amigo. Eu continuo mesmo, eu não mudo. Então nós vemos que a comunhão com o Senhor, ela faz com que a gente olhe para algo e diz: cara, você errou, mas eu continuo te amando. Mesmo com a alma triste e angustiada, ele escolheu buscar e obedecer a Deus. No Getsemane, o Getsemane não terminou em desespero, mas em coragem. Ele disse: levantai-vos, vamos, eis que é chegada a hora. Imagina se você sabe que amanhã você vai ser morto. Como é que estaria sua alma hoje? Como é que estaria a tua alma hoje? Abatido, angustiado, magoado. Alguém já ouviu falar aqui do pastor Russell Shedd? Ele é um americano que viveu bastante no Brasil, fala bem português. O último vídeo dele, ele estava bem velhinho, e ele fez um vídeo, esse vídeo está na internet, ele disse assim: vocês não sabem a alegria que eu sinto de poder sentir a minha alma saindo desse mundo. Eu estou sentindo que eu estou deixando essa terra e vou me encontrar com meu Jesus. Então é essa alegria que um homem de Deus, que teve a vida com o Senhor contínua, oração, buscando a vontade de Deus, fazendo e obedecendo ao Senhor, é essa alegria que ele tem. Jesus estava angustiado, estava triste no momento que chegou no Getsemane, mas a conversa com Deus mudou ali o sentimento, mudou ali o que ele estava sentindo, porque deu força e coragem, porque ele disse: se não for possível passar o cálice, eu vou enfrentar isso. E é essa a frase que nós precisamos ter.
Se não for possível, Jesus, eu vou enfrentar isso. Mas eu vou buscar o Senhor em oração. Eu vou buscar o Pai em jejum, em consagração, porque eu sei que somente o Senhor pode me livrar. Então, quando as pessoas entram em batalhas, quantas pessoas entram em batalhas já derrotadas, porque confiam na sua força humana? A maioria das lutas, elas são vencidas em oração, quando a sua confiança está no Senhor. Quando nós perseveramos em oração, não apenas entregamos os nossos fardos ao Senhor, mas recebemos força para cumprir a missão que Ele nos confiou. Não tem aquela moça assim que diz: é meu, somente meu todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Conhece essa música? Conhece? Aleluia. O trabalho é de Deus. O trabalho é do Senhor. Nós só precisamos descansar nele e obedecer ao Senhor. A cruz, ela foi vencida, olha só. Da ceia até a cruz, ele passou pelo Getsemane, que também quer dizer lugar da prensa, lugar onde o Senhor foi exprimido emocionalmente. No Getsemane, a cruz foi vencida. Jesus mostrou que a oração é o lugar onde encontramos força, submissão e coragem. E hoje Deus nos chama para o mesmo. Hoje Deus nos chama para viver uma vida de oração e assim nós recebemos força, sermos submissos, obedientes e corajosos para avançar. Corajosos para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, queridos, aplicação para a nossa vida com esse texto: submeta a sua vida à vontade de Deus. Não submeta a sua vida à tua vontade, à minha vontade, mas submeta a sua vida à vontade de Deus. Vigie e não durma espiritualmente. Há momentos que a gente precisa estar acordado para poder guerrear e perseverar em oração. E esteja orando até você se sentir forte. Até você se sentir forte. Não deixe de orar enquanto você não entender e não perceber que o Senhor já te escutou e está te fortalecendo. Billy Graham dizia: dobre o joelho e ore até que você ouça Deus falar com você. Pensa nisso, igual de nós hoje, fazer Jesus. Vou ter que ficar muito tempo ali. Mas ele não estava dizendo de você ouvir a voz audível de Deus, mas de você saber que a comunhão já estava estreita. Já entrou dentro do teu quarto para orar e falar assim: Deus está aqui hoje. Já? Quantos? Já? Já entrou dentro do quarto e orando: Deus está aqui hoje. É isso. É saber que Ele está lá. Então, submeta a sua vida à vontade de Deus. Vigie e não durma espiritualmente. E persevere em oração até você estar fortalecido. Amém? Vamos ficar de pé?